O milionário Thomas Ferreira nunca imaginou que um simples acidente mudaria completamente sua vida. Quando sua Jaguar importada foi atingida por um carrinho de cupcakes no centro financeiro de São Paulo, ele não sabia que acabara de conhecer a mulher que faria seu coração bater mais forte que qualquer negócio em sua vida. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O sol da manhã brilhava sobre os arranha-céus de São Paulo quando Alice Oliveira empurrava seu carrinho de cupcakes pela movimentada Avenida Faria Lima. Com seu avental manchado de glacê e o celular preso entre o ombro e a orelha, ela tentava tranquilizar sua avó. "Prometo que não vou me atrasar dessa vez, vó", dizia Alice enquanto manuseava o carrinho colorido, que era seu pequeno negócio e fonte de renda. "É só não correr, menina." A voz de sua avó ecoava pelo telefone. Foi quando tudo aconteceu. O carrinho de Alice escorregou da calçada, descendo pelo declive suave e colidindo diretamente com a traseira reluzente de um Jaguar preto estacionado. Cupcakes voaram pelo ar. O glacê se espalhou pelo capô como um desastre em forma de doce. "Não, não, não", sussurrou Alice, encarando a cena como se assistisse a um pesadelo em tempo real. A porta do carro se abriu lentamente. Um homem alto em um terno impecavelmente cortado saiu, seu rosto uma mistura de tédio e irritação mal disfarçada. Mesmo irritado, havia algo nele que fez o coração de Alice saltar uma batida, uma presença magnética que não podia ser ignorada. "Você bateu no meu carro?", perguntou ele, olhando para a bagunça, depois para ela. "Tecnicamente foi meu carrinho." "E foi culpa do vento, da gravidade e talvez da calçada irregular?", respondeu Alice tentando sorrir, ignorando a estranha sensação que aqueles olhos penetrantes provocavam nela. "Isso é um Jaguar." Ele apontou para o carro como se fosse um templo sagrado. "Tem ideia de quanto custa para repintar um carro como este?" "Tenho. É mais do que ganho em 2 meses. Mas talvez não precisemos focar nisso agora, tá?" Ele sacou o celular e começou a discar. "O que está fazendo?" Alice perguntou, tentando limpar o glacê das mãos no avental, chamando a polícia. "Não." Ela pulou na frente dele como se estivesse em um filme de ação. "Não há necessidade de envolver a lei nisso. Tenho uma solução melhor e é muito mais doce." O homem olhou para ela, ainda segurando o telefone. Havia algo no jeito determinado dela que o intrigava, mesmo que não quisesse admitir. "Estou ouvindo. Você tem 5 segundos. Eu posso te pagar em cupcakes." "Em cupcakes?" Ele quase riu, mas havia um leve brilho de interesse em seus olhos. "Sim. Administro uma carrocinha de café e doces. Todo mundo ama. Honestamente, uma senhora cancelou seu divórcio depois de comer meu brownie. Meu café traz as pessoas de volta à vida nas segundas-feiras." "Isso não é um hospital?" Ele respondeu secamente, mas Alice percebeu que ele estava lutando contra um pequeno sorriso. "Então vamos fazer um acordo. Levarei café e cupcakes para você todos os dias, pessoalmente, como compensação. E se quiser, posso até colocar seu rosto em um biscoito decorado ou escrever: Desculpe pelo Jaguar com cauda de caramelo." O homem ergueu uma sobrancelha. "Você quer pagar pelos danos a um carro de luxo com doces? Não são apenas doces. São experiências de sabor, emoções comestíveis. E meu café é bom o suficiente para consertar seu humor, que claramente também sofreu uma batida hoje." Ela lhe deu um grande sorriso. Ele fechou os olhos por um segundo, como se pedisse paciência ao universo, depois olhou para o carro novamente. Por um breve momento, seus olhos encontraram os dela,
e algo indescritível passou entre eles. E se eu disser não? Então, você será conhecido como o CEO que mandou prender uma confeiteira inocente e esmagou o sonho de uma senhora de 83 anos que só queria tomar chá com cupcakes em paz. Ele cruzou os braços. Chantagem emocional. Tenho mais. Alice levantou o dedo. E se eu te contasse que hoje também é o aniversário da minha planta? Ela faleceu na semana passada, mas jurei honrar sua memória sendo uma pessoa melhor. Esse acordo seria parte disso. Houve um breve silêncio. Thomas olhou para Alice como se ela fosse um tipo raro de pessoa, o tipo que caminha pelo caos e ainda consegue fazer piadas. Algo em seu interior se moveu, uma sensação que ele não experimentava há muito tempo. 7h30 da manhã, na sede da Ferreira Investimentos. Um mocha duplo, 2 croissants e um muffin sem glúten. Entrega pessoal. Isso foi um sim? Foi um acordo. E se você se atrasar, o acordo acaba e então eu chamo a polícia. Ele voltou a mexer no telefone. Entrega às 7h29, entendido. Alice pegou um guardanapo manchado de glacê e anotou tudo. Ah, e só para confirmar, você quer seu muffin com frutas ou com arrependimentos? Frutas, ele disse, voltando para o carro. Dentro do veículo permitiu-se um pequeno sorriso que ninguém viu. Alice ficou parada no meio da rua, olhando para a bagunça, os cupcakes caídos e o desafio maluco que acabara de aceitar. Pegou um dos cupcakes sobreviventes, ligeiramente amassado, e murmurou. Alice, você acabou de vender sua dignidade por um capô amassado e um muffin sem glúten. Bem feito. Enquanto se afastava, não conseguia entender por que seu coração ainda batia acelerado. Era apenas o susto do acidente, ela disse a si mesma. Nada mais. O que ambos não sabiam era que este pequeno acidente era apenas o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. Na manhã seguinte, Alice acordou sentindo como se tivesse perdido um voo para Paris. Mas o voo era um mocha duplo, 2 croissants e um muffin sem glúten, a caminho do escritório de um bilionário mal-humorado sem nenhum senso de humor. Seu despertador tocava o tema de Missão Impossível, ideia da sua irmã, e já eram 5h42 da manhã. Saltou da cama, tropeçou no gato do vizinho que havia entrado pela janela e caiu de cara no uniforme do seu food truck. Ótimo começo, Alice. Primeiro a gravidade, agora um Garfield disfarçado. Com um olho inchado e uma cafeteira mais barulhenta que um motor de Fórmula 1, ela começou o que chamou de Operação CEO Cafeinado. Enquanto amassava a massa do croissant, recitava para si mesma. Mocha duplo, 2 croissants, muffin sem glúten, não se atrase, não tropece, não morra. Com o relógio trabalhando contra ela, empacotou tudo em sua bandeja térmica, remendou seu avental florido com fita adesiva e saiu com seu carrinho de café que rangia como se tivesse bronquite. O edifício da Ferreira Investimentos, bem no coração da Avenida Paulista, parecia um templo de vidro e aço. Tinha mais janelas do que Alice tinha amigos no Facebook. Quando se aproximou da entrada, sentiu como se até as portas automáticas estivessem julgando seus tênis gastos. O segurança do saguão era construído como alguém que misturava whey protein no café. Quando ela se apresentou, ele a olhou como se estivesse prestes a distribuir panfletos de pirâmide. Sou a fornecedora oficial de cafeína do Thomas Ferreira, disse com um sorriso. Vim impedir que ele devore os funcionários antes das 9 horas. Ele não riu. Ela estava acostumada com isso. Identidade. Tenho um guardanapo com meu nome escrito. Serve? Outro olhar mortal. Ele ligou para o andar executivo. Ela está aqui, a da carrocinha. Sim, parece uma sitcom. Ele desligou.
32º andar. Não toque em nada. Nem no elevador? Perguntou Alice. Ele não respondeu. Alice entrou no elevador enquanto ele a levava para cima como uma princesa desajeitada a caminho da Torre do Dragão. No andar executivo, foi recebida por uma recepcionista que parecia ter sido construída no modo profissional demais para sorrir. Seu blazer estava tão justo quanto a paciência de Thomas no dia anterior. Alice Oliveira. Primeira entrega oficial da compensação comestível ordenada pelo tribunal. A recepcionista apontou com o queixo para o escritório de vidro ao lado sem tirar os olhos da tela. Alice respirou fundo, empurrou a porta com o ombro, as duas mãos ocupadas com a bandeja, e entrou na toca do CEO. Thomas estava sentado atrás de uma mesa imponente. Seu laptop parecia mais caro que o apartamento dela. Por um breve momento, antes de notar sua presença, Alice o viu concentrado em seus documentos, o perfil marcante destacado pela luz da manhã. Havia algo quase vulnerável naquela imagem que desapareceu assim que ele levantou os olhos. Você está atrasada. Você está... São 7h31, senhor. Ferreira. Isso ainda conta como 7h30 em 48 estados. Ele ignorou a piada, mas Alice podia jurar que viu um canto de sua boca se mover ligeiramente. Alice colocou os itens na mesa com um floreio digno de um garçom da Broadway, um mocha duplo feito com grãos artesanais moídos à mão, 2 croissants abençoadamente crocantes e um muffin sem glúten que me custou a alma e $16 em ingredientes. Thomas tomou um gole do café e mordeu o croissant como se estivesse revisando um documento chato, mas ela notou que ele fechou os olhos por um segundo, saboreando. É comestível. Isso foi quase um elogio. Você está bem? Devo chamar um médico? Ele nem piscou. Traga a próxima entrega amanhã, mesmo horário. Algum feedback? Avaliação? Um desejo de paz e luz? Menos conversa, mais pontualidade. Alice revirou os olhos e saiu. Na porta, esbarrou em um vaso gigante na área da recepção e quase se transformou em uma escultura de arte moderna feita de café. Enquanto ela lutava para se equilibrar, percebeu que Thomas a observava pela porta de vidro de seu escritório. No segundo dia, Alice chegou 2 minutos mais cedo. Thomas olhou para seu relógio, depois para ela. Estava usando um terno diferente hoje, notou ela. Combinava perfeitamente com seus olhos, ainda atrasada. Sabe o que você precisa? Um muffin da compaixão com cobertura de "Me deixe em paz". Thomas mordeu o lábio para não sorrir, e Alice sentiu um estranho calor subir pelo pescoço. Ele tinha um rosto bonito quando não estava franzindo a testa. Durante toda a semana, a rotina permaneceu a mesma. Alice aparecia, Thomas mal falava, ela tentava fazer uma piada, ele mastigava como um robô. Mas lentamente, algo começou a mudar. Na quarta-feira, ela entregou o muffin com um bilhetinho anexado. Pode conter traços de humor. Por favor, avise-nos de quaisquer alergias. Na quinta-feira, ele devolveu a xícara de café com um post-it. Sem efeitos colaterais, pode prosseguir. Alice ficou tão animada que esqueceu sua bandeja no andar executivo. Quando voltou para buscá-la, surpreendeu Thomas segurando o bilhete dela, olhando para ele com uma expressão quase suave. Ele rapidamente guardou o papel ao vê-la. Na sexta-feira, ela estava exausta. Sua avó precisara de cuidados durante a noite, sua irmã brigara com o namorado online e o gato do vizinho vomitara dentro do seu forno. Nada estava dando certo.
Aqui está seu kit de sobrevivência, disse ao entrar no escritório de Thomas. Inclui mocha, croissants, muffin e uma entregadora em modo zumbi. Ele olhou para ela com uma leve ruga na testa. Você parece desorganizada. E você parece o vilão de um drama ilegal. Formamos uma boa equipe. Thomas mordeu o croissant e mastigou em silêncio. Alice notou uma pequena foto em sua mesa. Um menino loiro com um cachorro. Seu filho? Meu sobrinho. Mora com minha irmã em Porto Alegre. Alice assentiu. Ele é fofo. Parece o tipo de criança que gosta de marshmallows no cereal. Thomas olhou para o muffin. Você fala demais. E você não fala o suficiente. Mas não se preocupe. Estou contando tudo o que você diz. Até agora, tenho um total de 57 sílabas. Ele não sorriu, mas pela primeira vez pareceu quase intrigado. Seus olhos encontraram os dela por um momento mais longo do que o necessário. Mais tarde, quando Alice saía do prédio, esbarrou em um homem de terno com uma risada fácil. Uau! Café com um susto? Ela brincou, tentando equilibrar sua bandeja. Você deve ser a famosa cafeína ambulante do Thomas Ferreira. Ele falou sobre mim? Perguntou surpresa, seu coração acelerando sem permissão. Disse algo como: ela é barulhenta, dramática e insiste em colocar bilhetes nos muffins. Mas aparece no horário, mais ou menos. Isso é praticamente uma carta de amor no idioma Ferreira. E entre nós, nunca o vi tão ansioso pelo café da manhã antes de você aparecer. Boa sorte. Ele não é tão ruim quanto parece, só mais difícil de decifrar que um quebra-cabeça feito de peças em branco. Alice tentou ignorar o calor que se espalhou pelo seu peito ao ouvir aquilo. Era apenas café, afinal. Nada mais. No sábado, Alice decidiu tentar algo novo. Trouxe uma pequena garrafa térmica personalizada com desenhos de cupcakes sorridentes no rótulo. Escreveu: dose diária de tolerância humana. Agite bem antes de socializar. Quando entregou, Thomas olhou para o rótulo em silêncio. Nesse dia, ele parecia diferente. Talvez fossem as roupas menos formais, ou a falta do telefone constantemente em sua mão. Preocupado que eu te processe por ter muita personalidade? Se for me processar, faça com calda de caramelo. Vai combinar com minha reputação. Ele tomou um gole do café e ficou em silêncio, seus olhos nunca deixando os dela. O silêncio estava carregado de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Não está tão doce hoje, disse ele finalmente. Reflete sua alma. Mas posso fazer mais doce amanhã. Antes que ela saísse, ele murmurou: adicione um pão de queijo na segunda-feira. Os olhos dela se arregalaram. Seu coração deu um salto ridículo. O que foi isso? Um pedido especial. Meu Deus, você está evoluindo. Ele fingiu não ouvir. Mas ela podia jurar que viu as pontas de suas orelhas ficarem vermelhas. Ela saiu praticamente dançando com sua bandeja, ignorando a sensação de que algo significativo havia acabado de acontecer. Naquela noite, sentada no sofá com sua avó, Alice pensou em voz alta. Vó, o Sr. Ferreira pediu um pão de queijo. Isso é praticamente o jeito dele de dizer bom dia. Se ele algum dia pedir brigadeiro, case-se com ele. Sua avó a olhou com sabedoria. Cuidado, menina. Homens de terno são como bolos caros. Bonitos por fora, mas você precisa provar para saber se são bons de verdade. Na segunda-feira, ela apareceu com o pão de queijo, um bilhete no guardanapo e o dobro do entusiasmo. Ele comeu tudo sem dizer uma palavra. Mas antes que ela saísse, perguntou:
Você é sempre assim irritantemente encantadora? Sim, não. Quero dizer, persistente. Alice fez uma pausa, notando como a luz da manhã destacava os contornos do rosto dele. Quando se trata de muffins e bilionários mal-humorados, sim. Ele soltou uma risada curta abafada, a primeira desde o acidente. Uma risada verdadeira, que transformou completamente seu rosto. Alice congelou, pega de surpresa pela transformação e pelo efeito que teve nela. Espera, isso foi uma risada? Estou ouvindo coisas. Alô, segurança. O Ferreira está com febre. Ele apenas balançou a cabeça. Volte ao trabalho, Alice. E pela primeira vez, ela saiu com um sorriso completo. O acordo estava funcionando, mas não exatamente como ela esperava. E talvez, apenas talvez, isso não fosse apenas sobre pagar uma dívida. Era algo mais perigoso, mais complicado. Algo que ela não estava pronta para admitir, nem para si mesma. O edifício Ferreira era tão chique que Alice se sentia culpada só de pisar no saguão. Era como entrar em um museu, onde cada centímetro brilhava mais que seu salário inteiro. E agora, ela era uma presença regular ali. Em sua segunda visita, tentou entrar com seu carrinho de café e tropeçou no tapete da entrada. A xícara de Thomas voou direto sobre o paletó bege de um homem que acabou sendo um investidor internacional. Ah, meu Deus, sinto muito. Tenho guardanapos, bicarbonato de sódio, o espírito de uma governanta. O que você precisar? Gaguejou em pânico, tentando limpar a mancha. Está brincando comigo? Isso é café, moca duplo, grãos orgânicos. Mancha, mas é premium. O homem bufou e saiu tempestuoso. Alice ficou no meio do saguão segurando a xícara vazia e o que restava de sua dignidade. Foi quando notou Thomas observando-a do outro lado do hall. Por um segundo pensou que ele parecia preocupado, mas ele rapidamente se virou e desapareceu no elevador. No dia seguinte, tentou pegar um atalho pelos corredores e acidentalmente entrou na ala de segurança. Só percebeu quando 2 guardas com expressões severas apareceram. Você tem autorização para estar aqui? Tenho autorização divina para espalhar café e alegria. Identidade? Tenho um crachá da cafeteria e um cartão fidelidade com 8 carimbos. Foi escoltada de volta à recepção por 2 guardas enormes enquanto os funcionários assistiam, tentando não rir. É claro que Thomas ficou sabendo instantaneamente. A moça do café quase invadiu o departamento de TI, disse Beck, sua assistente, com divertimento. Ele apenas murmurou enquanto lia algo em seu tablet. Mas no momento em que ela saiu da sala, seus dedos pararam sobre o teclado. Por um minuto, Thomas se permitiu um pequeno sorriso, imaginando Alice discutindo com os seguranças. Então, como se percebesse o que estava fazendo, seu rosto voltou à seriedade habitual. Ele digitou silenciosamente em seu telefone. Beck, descubra tudo o que puder sobre a senhorita Alice Oliveira. Discretamente, nos dias seguintes, Alice foi confundida com uma funcionária 3 vezes. Um estagiário novo a viu com a bandeja e disse: Ei, você sabe onde fica a sala de reuniões 4B? Mal sei onde está minha própria sanidade. Você é do RH. Sou do café, que é tipo o RH das emoções. Enquanto Alice acumulava momentos constrangedores no edifício mais elegante da cidade, Thomas observava de seu escritório de vidro. Para sua irritação crescente, encontrava-se procurando por ela pelos corredores, seus olhos inconscientemente buscando aquele avental colorido. Não conseguia entender por que aquela mulher desajeitada continuava ocupando espaço em seus pensamentos. Beck eventualmente entregou-lhe um breve relatório. Mora na Lapa.
Cuida da avó idosa e da irmã adolescente sozinha. Abandonou a faculdade de gastronomia para sustentá-las. Trabalha em 2 turnos. Nunca atrasou o aluguel. Sem problemas legais. É honesta. Thomas não respondeu imediatamente. Apenas ficou olhando para a tela, um sentimento estranho se instalando em seu peito. A garota do cupcake tinha sacrificado seus próprios sonhos pela família, algo que ele podia entender melhor do que ela imaginava. E ainda encontra tempo para fazer croissants recheados, murmurou, mais para si mesmo do que para Beck. Como? Nada. Continue trabalhando. Numa sexta-feira à noite, o edifício Ferreira estava quase vazio. Thomas ainda trabalhava, como de costume, e observava a cidade lá embaixo enquanto terminava relatórios. Foi quando a viu. Alice estava na calçada em frente a um restaurante chique na esquina. Segurava uma bandeja de café e parecia claramente constrangida. Do outro lado, uma mulher em um vestido vermelho gritava alto. Você realmente acha que vou aceitar isso? Esse lixo que você chama de leite? Meu cachorro tem um gosto melhor que você. Senhora, eu só... O pedido veio com caramelo porque era o que estava na comanda. Pedi sem caramelo. Você é estúpida ou só está fingindo? Alice baixou os olhos tentando manter a voz firme. Sinto muito. Posso substituir sem custo. Você acha que preciso de caridade? Olhe para você. Nem deveria estar aqui. Gente como você deveria vender coisas baratas na periferia. As palavras atingiram Alice como um soco. Antes que ela pudesse responder, uma nova voz surgiu atrás dela. Tem certeza de que quer continuar essa conversa em público? A mulher de vermelho se virou. Thomas Ferreira estava lá, terno impecável, olhar frio, mãos nos bolsos. Alice sentiu seu coração dar um salto ao vê-lo ali, defendendo-a. E quem é você? A mulher perguntou com um tom de desdém. O CEO da Ferreira Investimentos e a pessoa que financia parte do seu restaurante, Senhora Merritt. O rosto da mulher empalideceu. Eu não sabia. Bem, agora sabe. E eu tendo a apreciar pessoas que tratam os outros com respeito. Sabe, isso ajuda com a imagem da sua marca. Sugiro que reconsidere como fala com seus funcionários e parceiros. Alice ficou lá, em choque. A mulher murmurou algo e rapidamente entrou no restaurante. Silêncio. Você estava lá dentro? Alice perguntou, ainda confusa, seu rosto quente sob o olhar intenso dele. Estava no prédio. Vi da janela e decidi virar um herói de rua. Digamos que odeio pessoas arrogantes, especialmente quando estão implicando com alguém que não merece. Ela respirou fundo, seus olhos ainda úmidos. Obrigada. Já ouvi coisas assim antes, mas não tão publicamente. Não me agradeça. Foi instinto. Alice olhou para ele pela primeira vez de verdade. Não viu apenas o CEO frio e calculista. Havia algo mais. Um homem que não tolerava injustiças. Um homem que estivera observando de longe, mas via mais do que os outros. Ela deu um leve sorriso. E eu achando que você só sabia criticar muffins. Não me faça me arrepender, ele disse, embora houvesse um indício de sorriso. Quando ele sorria, os anos pareciam cair de seu rosto. Notou Alice com uma pontada de algo perigosamente próximo à admiração. Alice virou-se com a bandeja na mão. Antes de atravessar a rua, olhou para trás. Ei, Thomas! O quê? Obrigada. De verdade. Pelo resgate elegante. Ele assentiu levemente enquanto ela se afastava. Ficou lá observando, sem admitir nem para si mesmo que algo dentro dele havia mudado. E pela primeira vez, Thomas Ferreira se viu pensando que talvez, apenas talvez, a vida não fosse apenas sobre contratos e paredes de vidro.
Alice não sabia que a vergonha podia durar mais de 48 horas. Mas desde que Thomas a defendeu naquela calçada, estava presa em algum lugar entre confusão, constrangimento e leve pânico à ideia de encontrá-lo novamente. Para seu horror, ela se pegou pensando nele em momentos aleatórios, enquanto assava cupcakes, quando via um homem de terno na rua. Até mesmo em sonhos que preferia não recordar pela manhã. Então, quando recebeu uma ligação oferecendo um trabalho de catering de última hora em um evento de gala, aceitou imediatamente. Precisava se distrair. Mesa de sobremesas personalizadas para um evento corporativo, repetiu a mulher ao telefone. Tema formal, convidados de alto padrão, nada muito chamativo. A empresa, Tranche Eventos, mas o evento patrocinado pela Ferreira Investimentos. Alice, sem pensar muito, disse sim. Só horas depois, seu cérebro fez a conexão. Ferreira Investimentos? Não pode ser ele. Não, deve ser outro Ferreira. Provavelmente um primo. Sempre tem um primo envolvido nessas coisas. Mas o universo raramente lida com suposições esperançosas. Na sexta-feira à noite, Alice chegou com suas caixas de sobremesas ao salão principal do Grandatória. Um local tão luxuoso que os azulejos do chão pareciam brilhar por conta própria. Enquanto arrumava trufas e macarons, ouviu pelo sistema de som. Boa noite, senhoras e senhores. Por favor, recebam nosso anfitrião, Thomas Ferreira. Alice congelou. Uma colher caiu no chão. Um garçom próximo ergueu a sobrancelha. Claro, porque o mundo é pequeno e a ironia é enorme, murmurou. Virou-se lentamente, bem a tempo de ver Thomas no centro do palco, terno impecável, sorriso sutil, o tipo de elegância que ela só vira em revistas. Mas o que mais a impressionou foi como ele parecia diferente aqui, em seu elemento poderoso quase magnético. A cada rodada de aplausos, Alice sentia seu coração acelerar em um ritmo traiçoeiro. Respire. Você é uma profissional prestes a estragar a cobertura por puro nervosismo. Estava tentando se concentrar nos embrulhos dos doces quando sentiu uma presença ao seu lado. Não Thomas, mas uma versão feminina e mais intimidadora dele. Então, é você. Alice virou a cabeça e se viu cara a cara com uma mulher elegante, cabelo preso em um coque perfeitamente desafiador. Segurava uma taça de champanhe e olhava para Alice como alguém inspecionando um vaso rachado. Desculpe, você é a mulher que bateu no carro do meu filho e agora leva café para ele todos os dias, não é? Alice arregalou os olhos, surpresa com a franqueza da pergunta. Ah, bem, sim. Foi um acidente, e a parte do café foi ideia minha. Um acordo amigável? A mulher deu um meio sorriso completamente sem humor. Deixe-me ser clara, não pense nem por um minuto em se aproximar dele. Não tente conquistá-lo. Vocês são muito diferentes do nosso mundo. Alice engoliu em seco, tentando se manter composta. Senhora Mariana Ferreira, mãe do homem por quem você está claramente alimentando esperanças ridículas. Eu não precisa mentir, já vi isso antes. Sorrisos doces, histórias tristes, achando que cupcakes podem escalar pirâmides sociais. Alice cerrou os dentes, sentindo uma onda de irritação misturada com humilhação. Não estou tentando escalar nada, estou aqui para trabalhar. Sim, levo café para seu filho, com chantilly, aliás, mas isso não me torna uma ameaça nacional. Isso não é um ataque pessoal, querida, apenas um fato. Você não pertence ao mesmo mundo.
Alice sentiu a garganta apertar, mas respirou fundo. Ela não ia se deixar intimidar por essa mulher, não importa quão rica ou poderosa fosse. O mundo de onde venho está cheio de pessoas que se acham importantes demais para notar quem o serve. Não vim aqui para conquistar ninguém. Vim para entregar a melhor confeitaria da cidade. Se isso é ofensivo, talvez o que você precise é de um pouco mais de açúcar na sua vida. Mariana olhou para ela por um longo momento, então virou-se com elegância e se afastou como se estivesse flutuando. Alice soltou um suspiro lento. Que noite, murmurou. Agora só falta o teto cair ou eu tropeçar em um violinista. Minutos depois, ela recuou para os bastidores para recuperar o fôlego. Precisava de ar e distância emocional. Estava olhando para a parede, pensando em fugir do evento pela cozinha, quando ouviu uma voz familiar. Ela falou com você, não foi? Alice virou-se. Thomas estava lá, gravata frouxa, parecendo preocupado. Sua proximidade repentina fez seu coração pular. Minha mãe tem o dom de transformar palavras em facas afiadas. É impressionante se não fosse traumatizante. Sinto muito por ela. Deveria ter avisado você. Você sabia que ela sabia sobre mim? Imaginei que descobriria. Só não achei que viria atrás de você. Alice soltou uma risada seca. Vocês são diferentes do nosso mundo. Essa foi a frase da noite. Supera a senhora do restaurante que me chamou de barata da Lapa. Thomas passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. Estou tentando impedi-la de interferir. Mas não é fácil. Não sou algum projeto de caridade, Thomas. Você não precisa consertar nada. Só não me arraste para seu mundo. Não consigo lidar com festas, com regras invisíveis. Quem diz que você precisa seguir regras invisíveis? Todo mundo que olha para mim como se eu tivesse entrado pela porta errada. Silêncio. Então ele falou mais suavemente, dando um passo em sua direção. Alice, não pedi para você vir aqui, mas estou feliz que veio. Mesmo com tudo isso, mesmo com ela. Ela cruzou os braços tentando manter uma expressão neutra, apesar da proximidade dele. Olha, eu gostei de você. Você ficou quieto, mas eu gosto da minha paz. E sua mãe não combina bem com isso. Thomas soltou um suspiro, quase um sorriso. Entendo. Vou terminar a mesa, depois vou desaparecer silenciosamente. Não se preocupe. Não vou manchar a reputação da Ferreira Investimentos com cobertura de cupcake. Alice! Sua voz a fez parar, mas ela não se virou. Você é realmente diferente, sabia? Alice finalmente olhou para ele confusa. Diferente como? Diferente de qualquer pessoa que já conheci. Algo na sinceridade de sua voz a fez corar. Alice balançou a cabeça e saiu, voltando à mesa de sobremesas concentrada, séria. E ele apenas ficou lá por alguns segundos, observando como ela continuava mesmo com seu orgulho ferido, como nunca se desculpava por simplesmente ser ela mesma, como sua luz era diferente, mais humana, mais real. 2 dias depois, o som de um carro preto no final da rua fez Alice levantar os olhos enquanto varria a calçada em frente à sua pequena barraca. Thomas Ferreira novamente, desta vez de jeans e camiseta, óculos escuros e um copo de café de outro lugar, só para provocá-la, ela supôs. Estava absurdamente bonito em roupas casuais, o que só a irritou ainda mais. Veio conferir a concorrência? Ela disse tentando soar indiferente. Estou aqui para explorar o bairro, pensando em investir em um novo espaço comercial. Pesquisa de mercado ou apenas uma vontade oculta de ver a garota que você traumatizou no baile chique? Ele deu de ombros, um leve sorriso brincando em seus lábios. Talvez os dois. Ela cruzou os braços. Você é péssimo em mentir, sabia? Sou ótimo com contratos, e não sou do tipo que finge se importar com propriedades comerciais. Bom saber.
porque aqui só vendemos café, biscoitos e verdades desconfortáveis. Thomas aproximou-se, pegou um biscoito de amostra da mesa. Algum desconto para CEOs arrependidos? Só se pedirem educadamente e usarem jeans. Ele riu, e por um momento a tensão entre eles derreteu como açúcar no fundo de uma xícara. Alice não sabia o que Thomas estava procurando, mas sabia de uma coisa. O mundo dele podia ser diferente, mas naquele momento, em uma calçada comum, em um bairro comum, eles estavam pisando no mesmo chão. E talvez isso fosse suficiente por enquanto. Mas enquanto Thomas se afastava, Alice não notou uma figura elegante observando-os de um carro estacionado do outro lado da rua. Mariana Ferreira apertou os lábios, uma resolução fria se formando em seus olhos. Seu filho nunca havia mostrado interesse por ninguém daquela forma, e isso a preocupava mais do que gostaria de admitir. Essa garota dos cupcakes precisava ser removida da equação, e ela sabia exatamente como fazer isso. Alice passou os dias seguintes tentando fingir que encontrar a Mariana tinha sido apenas um pesadelo ruim, daqueles que você acorda suando e promete esquecer. Mas era difícil esquecer uma mulher que praticamente lhe disse que ela era uma mancha no seu luxuoso sofá de veludo. Ainda assim, seu orgulho a impediu de parar as entregas. Às 8 horas da manhã, lá estava ela, em pé, com seu carrinho de café, sua coragem e um pequeno sorriso desafiador. Café da manhã para o CEO com chantilly, exatamente como o príncipe gosta. Beck, a assistente, olhou para ela, depois para a porta fechada do escritório de Thomas e sussurrou. Ele parece diferente nesses dias. Diferente como? Alice perguntou, ajustando a bandeja. Menos rabugento, mais pensativo. Ontem ele até recusou 3 reuniões e comprou flores. Alice engasgou. Flores? Sim, rosas vermelhas. 1 dúzia. Alice não respondeu. Apenas entrou no elevador, tentando esconder a confusão em seu rosto. Quando abriu a porta do escritório, Thomas estava lá, sentado como sempre, mas desta vez sem terno. Ele usava uma camisa social, com as mangas dobradas e óculos de leitura. Parecia mais humano, mais acessível. Seu combustível matinal, disse ela, colocando a xícara na mesa dele. Ele olhou para a bebida e depois para ela. Gostei do seu discurso na festa. Alice levantou uma sobrancelha. O discurso. Os cupcakes não são uma ameaça nacional? Exatamente. Foi bem colocado. Ótimo. Quer que eu imprima e emoldure? Poderia ficar bem ao lado do seu MBA. Ele riu. Uma risada real. Você sempre fala assim? Como o quê? Como se cada frase fosse uma pequena batalha de sarcasmo. Sou pequena. Tenho que compensar com palavras afiadas. Thomas sorriu, mas havia algo mais em seus olhos. Paul espere, como se ele estivesse prestes a dizer algo, mas mudou de ideia no último segundo. Alice percebeu. O que foi? Preciso te mostrar algo. Ele pegou o controle remoto do projetor e apontou para a parede. É sobre um projeto da empresa, uma nova iniciativa social que estamos construindo. E bem, tem tudo a ver com você. Comigo? Sim. Depois daquele dia no restaurante e da festa, comecei a pensar. Thomas clicou no controle, revelando slides intitulados Programa da Fundação Ferreira para Mulheres Empreendedoras Independentes. Os olhos de Alice se arregalaram. O quê? Um fundo de apoio para mulheres autônomas que enfrentam desafios financeiros, mas ainda assim mantém seus negócios funcionando. A ideia é oferecer mentoria, capital inicial e ajuda logística. O primeiro nome sugerido para o cargo de liderança é o seu. Alice ficou em silêncio, completamente atordoada. Você quer que eu dirija isso?
Quero que você lidere do jeito que deve ser, com honestidade, trabalho duro e experiência de vida real. Ela se recostou na cadeira, ainda assimilando tudo. Isso é real? Nunca estive mais sério. Thomas, isso muda tudo, muda mesmo. Por isso preciso que você pense bem. Mas primeiro, preciso ser honesto. Alice sentou-se ereta. O que foi agora? Thomas hesitou. Então levantou-se e caminhou até a janela. Eu te investiguei. Silêncio. O quê? Quando você começou a aparecer aqui todos os dias, eu quis entender quem era essa mulher que perturbava minha rotina. Pedi a Beck que investigasse você e li tudo. Seu passado, sua história, sua vida. Alice sentiu o estômago embrulhar. A raiva começou a crescer dentro dela. Então tudo isso, as flores, o projeto, é culpa ou apenas curiosidade de um bilionário entediado? É admiração? É respeito? É algo que nem consigo nomear ainda, mas não é pena. Ela ficou em silêncio, olhando para a xícara de café, que agora parecia pesar 1 tonelada. Essa era exatamente a linha que ela não queria cruzar. Tornar-se um projeto de caridade, um experimento social, uma história inspiradora para ele contar nos jantares elegantes. Eu deveria estar furiosa com você, murmurou. Está? Ela respirou fundo. Estou, mas também grata, não pelo relatório, mas por me ver. Thomas deu um passo à frente. Então você vai aceitar o projeto? Depende. Não tenho certeza se confio em você ainda, Thomas Ferreira. Ele assentiu, sem pressão em sua voz. Um passo de cada vez, então. Alice levantou-se, pegou a xícara vazia e virou-se para sair. Antes de passar pela porta, disse sem olhar para trás: mas a ideia do fundo é brilhante. E sim, quero fazer parte disso. No elevador, as lágrimas que ela havia contido finalmente caíram. Não sabia se eram de raiva, gratidão ou algo mais complexo que envolvia aquele si ou arrogante que de alguma forma tinha conseguido ver através dela. Enquanto isso, um encontro muito diferente acontecia em um elegante café no centro de São Paulo. Mariana Ferreira cruzou as pernas cobertas por seda italiana e checou seu relógio de platina. Pontual, como esperava. Alice entrou no estabelecimento, claramente deslocada entre os executivos de terno e socialities. Havia recebido uma mensagem misteriosa mencionando uma oportunidade relacionada à Fundação Ferreira e, apesar das suspeitas, não pôde resistir à curiosidade. Alice, querida, obrigada por vir, Mariana disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Senhora Ferreira, confesso que fiquei surpresa com seu convite. Sente-se, por favor. Pedi um chá para você. Espero que goste de jasmim. Alice sentou-se cautelosamente, como quem se aproxima de um predador adormecido. Como soube que gosto de jasmim? Thomas mencionou. Ele fala muito sobre você, sabia? Alice engoliu em seco, mas manteve o rosto impassível. Duvido que de forma lisonjeira. Pelo contrário. E isso me preocupa. Mariana deu um gole em seu chá, estudando Alice por cima da borda da xícara. Meu filho tem um coração generoso demais, escondido sob toda aquela frieza. Com todo respeito, senhora, não vim aqui para discutir o coração do seu filho. Não? Mariana ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Então, por que veio? Alice hesitou. Você mencionou a fundação. Ah, sim, o novo projeto de Thomas. Ela colocou a xícara delicadamente no pires. Um esforço admirável, realmente. Mas sabe, Alice, empreendimentos assim precisam de credibilidade, conexões, um certo pedigree.
Alice sentiu o golpe, mas manteve a compostura. Acredito que experiência real também conta. Claro que sim, querida, experiência é encantadora. Mariana então abriu sua bolsa de grife e retirou um envelope grosso, colocando-o cuidadosamente sobre a mesa entre elas. O que é isso? Perguntou Alice sem tocar no envelope. Uma oportunidade. Para você. Alice olhou para o envelope como se fosse uma cobra. Venenosa. Que tipo de oportunidade? O tipo que muda vidas. Há um cheque aqui com valor suficiente para você abrir sua própria confeitaria, talvez até fazer aquele curso de gastronomia que abandonou, em qualquer lugar que desejar. Longe daqui, de preferência. Alice sentiu seu rosto esquentar, mas sua voz permaneceu firme. E em troca? De você se afastar do meu filho, naturalmente. Mariana tomou outro gole de seu chá. Thomas está destinado a liderar um império. Ele não precisa de distrações. Alice sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve a voz controlada. Não daria a essa mulher a satisfação de vê-la perder a compostura. A senhora realmente acha que posso ser comprada? Todo mundo tem um preço, querida. Estou apenas tentando descobrir o seu antes que meu filho cometa um erro que arruinará seu futuro. Alice olhou diretamente nos olhos de Mariana, os mesmos olhos de Thomas, mas sem o calor que ela ocasionalmente via nele. Não estou interessada no seu dinheiro, dona Mariana, e nunca estive interessada no império do seu filho. Estou interessada no homem que ele é, debaixo de toda essa arrogância que aparentemente é um traço de família. Ela se levantou, deixando o envelope intocado. A única coisa que eu lamento é que a senhora não consiga ver além do seu próprio preconceito para enxergar a felicidade do seu filho. Mariana sorriu inabalável. Felicidade é um conceito tão temporário. Você é jovem. Vai entender eventualmente. Alice ajeitou sua bolsa no ombro. Tenha um bom dia, senhora Ferreira. Alice, Mariana a chamou quando ela já se virava para sair. Não conte a Thomas sobre nossa pequena conversa. Seria desagradável. Não se preocupe. Alice deu um sorriso leve. Ao contrário do que pensa, não estou tentando criar problemas entre vocês. Mas isso não significa que vou deixar você me intimidar. Saiu do café com o coração acelerado, mas a cabeça erguida. O que não sabia era que, do outro lado da rua, Becky, a assistente de Thomas, havia testemunhado tudo. E ela não tinha a intenção de manter aquele encontro em segredo. Naquela mesma noite, Thomas apareceu na porta do pequeno apartamento de Alice, o rosto uma máscara de tensão contida. Thomas, o que você está fazendo aqui? Posso entrar? Precisamos conversar. Alice hesitou, mas deu um passo para o lado. Minha avó e minha irmã estão em casa. Não vou demorar. Ela o levou até a varanda dos fundos, o único lugar onde poderiam ter alguma privacidade. Thomas parecia quase vibrar de tensão contida. Beck me contou sobre o encontro com minha mãe. Alice fechou os olhos brevemente. Ela não deveria ter feito isso. E você não deveria ter escondido isso de mim. Não era da sua conta. Não era da minha. Thomas passou a mão pelos cabelos em frustração. Minha mãe tentou te subornar para se afastar de mim. E não é da minha conta? Exatamente. Era um assunto entre mim e ela, e eu resolvi. Rejeitando o dinheiro. Sim. Thomas a olhava com uma expressão indescritível. Por quê? Por que o quê? Por que rejeitou? Era muito dinheiro, Alice. O suficiente para realizar aquele sonho da confeitaria que você teve que abandonar. Alice cruzou os braços irritada. Você realmente está me perguntando isso? Acha que sou o tipo de pessoa que pode ser comprada? Não. Thomas respirou fundo, tentando se acalmar. Estou tentando entender. Não há nada para entender.
não vendo minha dignidade, nem por todo o dinheiro do mundo. Eles ficaram em silêncio por um momento, o ar entre eles carregado de tensão. Sinto muito, Thomas finalmente disse. Pelo que ela fez. Não é sua culpa. De certa forma, é. Ela está preocupada comigo, com o futuro da empresa, com nossa imagem. Alice riu amargamente. Ah, sim. O terrível escândalo do CEO e a garota dos cupcakes. Não é isso que quis dizer. Não. Alice olhou diretamente para ele. Sua mãe deixou bem claro que pessoas como eu não pertencem ao seu mundo, Thomas. E talvez ela esteja certa. Não diga isso. Por que não? É verdade. Olhe para você. E olhe para mim. Somos de mundos completamente diferentes. Thomas deu um passo em sua direção, diminuindo o espaço entre eles. Talvez seja exatamente por isso que eu não consigo tirar você da minha cabeça. O coração de Alice acelerou, mas ela se manteve firme. Não banque o romântico agora. Isso não é um conto de fadas, Thomas. É a vida real, com consequências reais. Você acha que não sei disso? Que não penso nas consequências todos os dias, quando me pego esperando ansiosamente pela hora em que você vai entrar no meu escritório? Alice balançou a cabeça, confusa pelas emoções contraditórias que lutavam dentro dela. O que você quer de mim, afinal? Eu não sei. Ele admitiu com uma sinceridade que a desarmou. Só sei que nunca me senti assim antes. E isso me assusta mais do que qualquer negociação, qualquer ameaça de mercado ou crise corporativa que já enfrentei. Ela não sabia o que dizer. Como ele podia desmontá-la assim com algumas frases honestas? Thomas, eu... Não precisa dizer nada agora. Só, não desista do projeto. Ele é seu, independentemente do que acontecer entre nós. E não deixe que minha mãe a afaste. Eu já lidei com ela e prometo que ela não vai incomodá-la novamente. Alice assentiu lentamente. Certo. Antes de sair, Thomas a surpreendeu tomando sua mão e levando-a aos lábios em um gesto tão antiquado e inesperado que ela quase riu. Boa noite, Alice. Boa noite, Thomas. Quando ele se foi, Alice ficou na varanda, olhando para a mão que ele havia beijado, sentindo-se como se estivesse à beira de um precipício, insegura se deveria dar o próximo passo. Do outro lado da cidade, em sua mansão, Mariana Ferreira recebia uma visita inesperada. Thomas, o que faz aqui a esta hora? Precisamos conversar, mãe, sobre Alice. Mariana suspirou. Aquela garota falou com você? Não. Ela manteve a palavra. Mas você esqueceu que Becky é leal a mim, não a você. Então, sua espiã me traiu. Não mude de assunto. Thomas raramente usava aquele tom com sua mãe, e Mariana sabia que havia cruzado uma linha. O que você estava pensando? Estava pensando em proteger você, em proteger tudo o que construímos. Oferecendo dinheiro para afastar alguém de quem eu gosto? Como isso me protege? Thomas, seja realista. Essa garota não pertence ao nosso mundo. Você realmente consegue imaginá-la nos eventos corporativos, nas reuniões com investidores, como a esposa do CEO da Ferreira Investimentos? Thomas enrijeceu visivelmente. Esposa? Quem falou em casamento? Não seja ingênuo, filho. Vejo como você olha para ela. Nunca o vi assim antes, e isso me assusta. Pela primeira vez, Thomas viu a vulnerabilidade por trás da fachada fria de sua mãe. Mãe, eu não sei o que vai acontecer entre mim e Alice, mas sei que isso é algo que preciso descobrir por mim mesmo, sem a sua interferência. E se você se machucar? Então me machuco. É assim que a vida funciona. Mariana ajeitou-se no sofá, uma nova resolução em seu olhar. Então você realmente gosta dela? Sim. Mesmo sabendo que ela pode estar interessada apenas na sua posição? No seu dinheiro?
Thomas riu, um som genuinamente divertido. Você não a conhece mesmo, não é? Alice é a pessoa menos interessada na minha riqueza que já conheci. Ela rejeitou seu cheque. Não rejeitou. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Vou dar um passo para trás, Mariana finalmente disse. Mas estarei observando. É tudo o que peço. Thomas se aproximou e beijou a testa da mãe. Boa noite, mãe. Boa noite, filho. Quando Thomas saiu, Mariana serviu-se de uma taça de vinho. Talvez, apenas talvez, ela tivesse julgado aquela garota incorretamente. O tempo diria. A partir daquele dia, a conexão deles começou a ganhar novas cores. Thomas começou a aparecer regularmente na barraca de Alice na Lapa, sempre com desculpas bobas. Só estou verificando o cenário de negócios locais, pura pesquisa de mercado. Claro, e o croissant é apenas parte da sua análise de risco, certo? Alice zombava, mas não conseguia esconder o sorriso que aparecia sempre que o via. Ela começou a visitar a sede da Ferreira Investimentos não apenas com café, mas com ideias, esboços, sonhos para o projeto da fundação. E suas reuniões começaram a terminar com risadas, piadas internas e, eventualmente, longos silêncios cheios de significados que nenhum dos dois ousava nomear. Em uma tarde de domingo, Alice estava ajudando sua avó a cuidar do pequeno jardim em frente ao prédio delas, quando um carro preto parou. Thomas saiu, usando jeans escuros e uma jaqueta de couro. Várias pessoas na rua olharam 2 vezes, não acostumadas a ver carros luxuosos na vizinhança. Trouxe isso, disse ele, levantando uma caixa. Isso o quê? Panquecas feitas por mim. Achei a receita na internet. Os olhos de Alice se arregalaram. Você cozinhou e sobreviveu para contar a história? Que tipo de CEO você acha que eu sou? Do tipo que prefere restaurantes 5 estrelas a frigideiras. Estou evoluindo, disse ele com um sorriso que fez o estômago dela dar um salto. Ele entregou a caixa e olhou para a avó de Alice, que estava sentada em uma cadeira, observando os dois com olhos perspicazes. Você é a famosa Dona Marlene? Depende. Famosa por quê? Por ter uma neta que consegue tirar milionários do equilíbrio. A senhora riu e Thomas instantaneamente ganhou 1 ponto. Então você é o rapaz do carro caro? Culpado, ele disse com um charme que Alice nunca havia visto antes. Entre, rapaz. Vamos ver se suas panquecas são tão boas quanto o seu carro. Alice o convidou a subir. E pela primeira vez ele viu o pequeno apartamento onde ela morava com a avó e a irmã mais nova. Tudo era simples, mas limpo, organizado e cheio de vida. Fotos nas paredes, recados na geladeira, o cheiro de comida de verdade. Thomas ficou quieto, absorvendo tudo. Este lugar parecia mais um lar do que qualquer cobertura que já possuíra. Você está estranhamente quieto, disse Alice enquanto preparava a mesa para o café. Estou impressionado com a bagunça, com o quanto tudo isso parece real e leve. Diferente da sua casa, imagino. Ela disse sem zombaria desta vez. Você não faz ideia, respondeu ele, com uma sombra de algo que parecia tristeza. A irmã mais nova de Alice, Camila, apareceu no corredor usando uma camiseta de banda e um olhar desconfiado. Este é o cara do café? Este é o Thomas? Respondeu Alice. O famoso Thomas do carro amassado. Ele pigarreou um pouco constrangido. Isso virou uma lenda urbana? Tem até um meme? Ainda não, mas vou providenciar, disse Camila com um sorriso maroto. Então, você é o cara por quem minha irmã suspira quando está dormindo? Camila, Alice exclamou mortificada. Thomas riu.
Isso é interessante. Conte mais. Nem mais uma palavra. Alice ameaçou, apontando uma colher para a irmã. Os quatro sentaram para experimentar as panquecas que estavam surpreendentemente boas. A conversa fluiu naturalmente e Alice observou, maravilhada, como Thomas conseguia ser charmoso e atencioso com sua família. Ele respondeu às perguntas indiscretas de Camila com bom humor e ouviu pacientemente as histórias de Dona Marlene sobre a infância de Alice. Por um momento, era como se ele sempre tivesse pertencido àquela mesa, àquela casa, àquela família. Quando a tarde chegou ao fim, Alice o acompanhou até a porta, ambos silenciosos, conscientes de algo mudando entre eles. "Obrigado por me deixar entrar", ele disse, sua voz mais suave do que Alice jamais ouvira. Não foi um favor, foi inevitável. Silêncio, denso, carregado de possibilidades. E se eu quiser mais do que apenas reuniões e projetos? Thomas finalmente perguntou, seus olhos intensos nos dela. Alice sentiu seu coração acelerar. "Você quer?" "Sim", ele respondeu sem hesitação. "Mais do que já quis qualquer coisa em muito tempo." Ela respirou fundo e deu um leve sorriso. "Então, terá que lidar com sua mãe, sua reputação e meu orgulho. Sempre fui bom com desafios. Veremos." E gentilmente fechou a porta, encostando-se nela para acalmar seu coração disparado. Do outro lado, Thomas permaneceu por um momento, um sorriso bobo no rosto. Em todos os seus anos de negociações de alto risco, nunca havia se sentido tão nervoso ou tão vivo. Mais tarde, sentada sozinha na sala de estar, Alice olhou para a xícara de café na mesa. Lembrava-se claramente do dia em que tudo começou. O acidente de carro, o medo, o acordo ridículo de levar café todos os dias para não ser processada. Agora, ela fazia parte da vida dele e ele parte da dela. Mas o mundo em que viviam ainda estava cheio de muros e mesmo que não soubesse o que viria a seguir, tinha certeza de uma coisa. Não importa o que acontecesse, ela não permitiria que ninguém, nem o passado nem a pressão, apagasse a mulher que era. O que começou como um acidente, agora parecia uma escolha, e ela sempre escolheria o caminho que a fizesse se sentir completa, mesmo que isso significasse amar com cuidado. Na segunda-feira, Alice chegou à sede da Ferreira para uma reunião sobre a fundação. Thomas tinha organizado uma apresentação para o conselho e ela estava nervosa. Usando um vestido simples, mas elegante, que havia comprado especialmente para a ocasião, ela respirou fundo antes de entrar na sala de reuniões. O conselho da Ferreira era composto por homens mais velhos, todos de terno, todos olhando para ela como se fosse uma espécie exótica. Thomas, no entanto, a apresentou com tanta confiança que Alice sentiu-se fortalecida. A apresentação foi um sucesso e Alice saiu da sala de cabeça erguida. Quando todos já haviam saído, Thomas se aproximou. "Você foi incrível. Eles me aceitaram?" "Sem dúvida. Você impressionou até o velho Mendes, e ele odeia tudo." Ambos riram, e então Thomas segurou sua mão. Era a primeira vez que ele a tocava assim, deliberadamente, seus dedos entrelaçando-se com os dela. Um simples gesto que enviou ondas de calor pelo corpo de Alice. "Jantar comigo hoje à noite?" "Para comemorar." "Jantar de verdade? Com talheres e tudo?" Ela sorriu. "Está bem, mas eu escolho o lugar." O restaurante que Alice escolheu era simples, mas charmoso. Um pequeno bistrô na Vila Madalena conhecido por sua comida caseira. Thomas parecia estranhamente nervoso, ajeitando o guardanapo várias vezes. "Algo errado?" perguntou Alice. "Não", ele disse. Então hesitou. "Bem, talvez. Tenho algo para te contar."
O coração de Alice afundou. Parece sério. Recebi uma proposta para expandir os negócios internacionalmente. Isso é incrível, Thomas. É uma grande oportunidade. Ele continuou, sem compartilhar seu entusiasmo. Abriríamos escritórios em Lisboa, Paris e Londres. Alice compreendeu lentamente. E você precisaria se mudar, por um tempo, para supervisionar a expansão. Quanto tempo? Talvez 1 ano. Talvez mais. Alice sentiu como se um abismo se abrisse sob seus pés. Justo agora, quando as coisas estavam começando a funcionar entre eles. Quando? Em 2 semanas, ela tentou esconder sua tristeza com um sorriso forçado. Bem, isso é uma grande oportunidade. Você deve estar empolgado. Thomas estudou seu rosto. Você poderia vir comigo. O quê? Para a Europa. Comigo. Alice o encarou atordoada. Thomas, eu tenho minha avó, minha irmã. A fundação está apenas começando. Eu não posso simplesmente largar tudo. Eu sei. Foi estúpido. Sugerir isso. Ele passou a mão pelos cabelos. Eu só não quero perder isso. O que quer que seja isso entre nós. Também não quero. Ela admitiu suavemente. Mas não sou o tipo de garota que larga sua vida por um homem. Não importa quão bonito seja seu sorriso. Isso arrancou um meio sorriso dele. Nem esperaria isso de você. O resto do jantar foi marcado por uma melancolia silenciosa, ambos tentando aproveitar a companhia um do outro, sabendo que estava prestes a acabar. Quando ele a deixou em casa, Thomas a beijou. Não na bochecha desta vez, mas nos lábios. Suave, hesitante, como uma pergunta. Alice respondeu, suas mãos encontrando o caminho até a nuca dele, dedos enredando-se nos cabelos escuros. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso vai tornar tudo mais difícil, ela sussurrou. Ou mais fácil, ele respondeu. Agora temos algo pelo que lutar. Na semana seguinte, Thomas estava imerso em preparativos para a mudança. Alice continuou seu trabalho na fundação, ambos se vendo apenas nos momentos roubados entre reuniões. 3 dias antes de sua partida, a equipe organizou uma festa de despedida para Thomas. O escritório estava decorado, champanhe fluía livremente e todos pareciam estar de bom humor, exceto Alice, que sentiu seu coração partido a cada brinde ao sucesso de Thomas no exterior. Durante a festa, ela se afastou para a varanda do escritório, precisando de um momento sozinha. Foi lá que Mariana a encontrou. Não está se divertindo? A mulher perguntou, juntando-se a ela no parapeito. Estou bem, respondeu Alice cautelosa. Não, não está. Mariana parecia diferente, menos intimidadora, quase humana. Você vai sentir falta dele. Não era uma pergunta. Não que isso seja da sua conta, mas sim. Mariana suspirou. Você é exatamente como ele te descreveu. Teimosa, orgulhosa, absolutamente incapaz de fingir. Alice ergueu uma sobrancelha. Isso foi um elogio? Curiosamente, sim. Mariana olhou para a cidade abaixo delas. Sabe, eu errei sobre você. Essa é uma admissão que eu jamais esperava ouvir. Não se acostume, disse Mariana com um leve sorriso. Pensei que você fosse atrás do dinheiro dele, da posição, mas ninguém olha para uma pessoa partindo com tanta dor nos olhos se não sentir algo verdadeiro. Alice não sabia o que dizer. Era a última pessoa de quem esperava compreensão. Ele te ama, sabia? Mariana continuou. Nunca ouvia assim antes. Ele nunca disse isso. Thomas sempre foi melhor com números do que com palavras. Mariana tirou algo da bolsa. Um envelope. Este é o itinerário dele. Todos os hotéis, todos os compromissos para os próximos 3 meses.
Alice olhou para o envelope confusa. Por que está me dando isso? Porque algumas vezes na vida precisamos lutar pelo que queremos, mesmo quando parece impossível. Antes que Alice pudesse responder, Mariana já havia saído, deixando-a sozinha com o envelope e 1000 pensamentos conflitantes. No dia da partida de Thomas, Alice não foi ao aeroporto. Era doloroso demais, e ela não confiava em si mesma para não fazer algo dramático como nos filmes, correr pelo terminal, declarar seu amor, implorá-lo para ficar. Não. Ela tinha mais dignidade que isso. Em vez disso, enviou uma mensagem simples. Boa viagem. Faça história. Eu estarei aqui, cuidando do seu legado. Thomas respondeu apenas: espere por mim. 3 meses se passaram. Alice mergulhou no trabalho da fundação que prosperava sob sua liderança. Ela e Thomas conversavam quase diariamente por chamadas de vídeo, apesar da diferença de fuso horário. Não era o mesmo, mas era algo. Um dia, enquanto supervisionavam um workshop para jovens empreendedoras, Alice recebeu um telefonema urgente de Beck. O quê? Quando? Mas como? Alice sentiu seu mundo girar. Sim, vou imediatamente. Thomas havia sofrido um acidente em Londres. Nada grave, mas estava hospitalizado. Sem pensar 2 vezes, Alice pegou o primeiro voo para Londres, usando as economias que vinha guardando para expandir seu negócio de cupcakes. Quando chegou ao hospital, exausta após horas de voo, encontrou Thomas sentado na cama com alguns cortes no rosto, mas sem parecer particularmente doente. O que aconteceu? Ela perguntou confusa. Beck disse que você estava no hospital. E estou, ele respondeu com um sorriso suspeito. Mas você parece bem. Porque estou. Foi só um pequeno acidente de carro, nada sério. Então por que Beck me ligou como se fosse uma emergência? O sorriso de Thomas se alargou. Porque eu pedi a ela. O quê? Era a única maneira de fazer você vir até aqui. Você é teimosa demais para aceitar uma passagem de mim. Alice estava entre a raiva e a incredulidade. Você me fez atravessar o oceano porque queria me ver? Na verdade, porque preciso te mostrar algo. Vamos, agora você está no hospital. Na verdade, recebi alta há 2 horas. Só estava esperando por você. Antes que Alice pudesse protestar mais, Thomas já a estava guiando para fora do hospital, para um carro que esperava. Para onde estamos indo? Você verá. O carro os levou até um belo parque no centro de Londres. A primavera estava começando e as cerejeiras estavam em flor, criando um túnel rosa por onde caminhavam. Thomas, do que se trata tudo isso? Ele parou de repente e se virou para encará-la. Eu não consigo. Não consegue o quê? Ficar longe de você. Não consigo me concentrar. Não consigo dormir direito. Passo metade do meu tempo em videoconferências pensando no que você estaria fazendo, se você estaria bem, se já encontrou alguém melhor. Thomas. Não, deixe-me terminar. Ele respirou fundo. Recusei a expansão internacional. Alice arregalou os olhos. O quê? Como assim recusou? É o sonho da sua vida? Não, Thomas pegou suas mãos. Você é o sonho da minha vida. Eu só não sabia até te conhecer. Mas o que isso significa? Significa que estou voltando para o Brasil, que quero construir minha vida lá, com você, se você me aceitar. Alice sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Você está desistindo de tudo. Por mim? Não estou desistindo de nada. Estou escolhendo o que realmente importa. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Alice cobriu a boca com as mãos. Alice Oliveira, desde que você jogou cupcakes no meu carro, minha vida nunca mais foi a mesma. Você me desafiou, me irritou, me fez rir,
Me mostrou que há mais na vida do que balanços e planilhas, me mostrou o que é amar de verdade. Ele abriu a caixa, revelando um delicado anel com uma pequena pedra azul, a cor exata do vestido que ela usara em seu primeiro dia na fundação. Você me daria a honra de se casar comigo? Alice não conseguia falar, lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Isso é um sim? Perguntou Thomas, um pouco nervoso. Ela assentiu vigorosamente antes de encontrar sua voz. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo trêmulo e a puxou para um beijo apaixonado, enquanto transeuntes aplaudiam, criando a cena romântica perfeita. Seu louco! Ela sussurrou contra seus lábios. Você me fez atravessar o oceano para isso. Valeu a pena, não valeu? Totalmente. 1 ano depois, em um jardim na periferia de São Paulo, Alice caminhava por um corredor de flores silvestres. Seu vestido simples, mas elegante, flutuava ao seu redor e em suas mãos um buquê de flores do campo misturadas com pequenos cupcakes em miniatura, uma ideia de Camila. Na ponta do corredor, Thomas a esperava, olhos brilhando de emoção. Ao lado dele, surpreendentemente, estava Mariana, que contra todas as probabilidades havia se tornado uma aliada e, eventualmente, quase uma amiga. Dona Marlene, em sua cadeira de rodas, empurrada por Camila, sorria orgulhosa. A pequena cerimônia era exatamente como Alice tinha sonhado, íntima, cheia de amor, sem pretensões. Em vez de presentes tradicionais, os convidados trouxeram doações para a Fundação Novos Começos, que agora tinha expandido para 3 estados, ajudando centenas de mulheres empreendedoras. Os votos que trocaram eram simples e verdadeiros. Thomas prometeu sempre valorizar a força e independência de Alice, enquanto ela jurou sempre lembrá-lo do que realmente importava na vida. Na recepção, os convidados jogaram grãos de café em vez de arroz quando o casal foi anunciado. Outra ideia de Camila. Thomas havia transformado a pequena confeitaria de Alice, agora conhecida em toda São Paulo por seus doces exclusivos, em um espaço de treinamento para as mulheres da fundação. E quando a noite caiu e os últimos convidados se foram, eles dançaram sozinhos sob as estrelas. Feliz? Thomas perguntou, segurando-a perto. Mais do que jamais imaginei ser possível. Ela respondeu, encostando a cabeça em seu peito. Quem diria que bater no carro certo poderia mudar toda uma vida? Alice riu. Nossa vida. Nossa vida. Ele concordou, selando a promessa com um beijo. 6 meses depois, Alice entrou no escritório de Thomas, na Ferreira Investimentos, com um pequeno embrulho. O que é isso? Ele perguntou curioso. Abra e descubra. Dentro havia um par minúsculo de sapatinhos de crochê. Os olhos de Thomas se arregalaram, compreensão lentamente tomando seu rosto. Você está... Alice assentiu, um sorriso radiante iluminando seu rosto. De 3 meses, Thomas a ergueu nos braços, girando-a pelo escritório com uma alegria descontrolada que fez todos os funcionários pararem para olhar. Cuidado, seu filho está aí dentro, ela riu. Ou filha, ele corrigiu, colocando-a cuidadosamente no chão, mas sem soltá-la. O mais lucrativo investimento que já fiz. E o mais doce também. Ela completou beijando-o. O que começou com um acidente, um carrinho de cupcakes e um carro de luxo danificado, terminou com o maior tesouro de todos, uma família construída no amor, no respeito e na coragem de cruzar as barreiras que o mundo insiste em colocar entre pessoas de mundos diferentes. Se essa história te emocionou, clique em gostei e se inscreva para mais vídeos como esse. E me conte,
de onde você está assistindo esse vídeo. Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.